O dia começou como qualquer outro na movimentada Avenida Monteiro Lobato, em Guarulhos. O trânsito caótico da manhã de terça-feira formava um rio interminável de carros, motos e ônibus. Entre a fumaça dos escapamentos e a impaciência das buzinas, uma pequena figura se movia com agilidade entre os veículos parados no sinal vermelho. Era um menino. Não mais que 12 anos, magro, com roupas simples e surradas que pareciam grandes demais para seu corpo franzino. Seus pés descalços pisavam o asfalto quente com a familiaridade de quem conhecia cada buraco, cada mancha de óleo, cada perigo daquela selva urbana. Na mão direita, segurava alguns pacotes de balas. Na esquerda, um pequeno rodo improvisado para a limpeza de para-brisas. Mas havia algo diferente naquele menino. Algo que fazia os motoristas olharem duas vezes. Não era apenas sua persistência ou seu sorriso tímido ao oferecer as balas. Era o brilho nos seus olhos. Um brilho que não combinava com a poeira do asfalto, com a dureza daquela vida nas ruas. O sinal abriu. Fechou. Abriu novamente. E lá estava ele, incansável, movendo-se entre os carros com uma determinação que parecia desproporcional para alguém tão pequeno. Alguns motoristas compravam as balas. A maioria ignorava. Outros desviavam o olhar, desconfortáveis com a presença de uma criança trabalhando ali. Ninguém imaginava o que estava por vir. Eram 10h40 da manhã quando a caminhonete preta estacionou irregularmente na esquina. 2 homens de uniforme desceram rapidamente. Seguranças particulares do shopping center que ficava a apenas 2 quadras dali. Eles haviam recebido ordens claras: afastar os vendedores ambulantes e pedintes da região. A direção do estabelecimento queria limpar a área, torná-la mais agradável para os clientes. O menino estava no meio da pista quando percebeu os 2 homens se aproximando. Seu corpo inteiro se tensionou. Não era a primeira vez, mas cada vez parecia mais assustadora que a anterior. Ei, garoto! Sai daqui! Você não pode ficar vendendo nesse sinal! Gritou o segurança mais alto, um homem de ombros largos e voz grave que ecoou por toda a avenida. O menino recuou, mas não saiu. Seus dedos apertaram os pacotes de balas com força. Por favor, senhor, eu só preciso. Não quero saber. Ordem é ordem. Se eu te pegar aqui de novo, vou chamar a polícia. Vai embora. As pessoas nos carros começaram a observar. Alguns com pena, outros com indiferença, outros ainda com aprovação silenciosa, pensando que criança deveria estar na escola, não na rua. O segundo segurança, mais jovem, pegou o braço do menino com firmeza. Vamos, vai logo. Não complica. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. O menino não chorou. Não gritou. Não resistiu fisicamente. Mas suas palavras saíram firmes, carregadas de uma convicção que fez o segurança mais jovem hesitar por um segundo. Eu não posso parar. Não posso. Havia uma urgência naquela voz que não era apenas medo ou teimosia infantil. Era algo mais profundo. Mais desesperado. Mas os seguranças não estavam ali para ouvir histórias. Com um empurrão não muito gentil, afastaram o menino da área do sinal. Ele cambaleou, quase caindo, mas recuperou o equilíbrio. Os pacotes de balas espalharam-se pelo chão. Seu rodo rolou para a sarjeta. Uma mulher em um carro vermelho desceu do veículo. Vocês não precisam ser tão grossos com uma criança, protestou. Senhora, volte pro seu carro. Isso não é da sua conta, respondeu o segurança alto, já perdendo a paciência. O menino se abaixou rapidamente, recolhendo as balas com mãos trêmulas. Suas costas curvadas, a forma como seus dedos finos catavam cada pacote do chão sujo, a respiração ofegante, tudo nele gritava uma história não contada. E então, quando ele finalmente se levantou com os pacotes amassados contra o peito, aconteceu. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não de autocompreensão, mas de algo que parecia ser desespero absoluto. Minha mãe vai morrer, sussurrou, tão baixo que quase ninguém ouviu. Mas a mulher do carro vermelho ouviu. E ela congelou. O segurança mais jovem também ouviu. Sua mão, que ainda estava estendida em gesto de autoridade, vacilou no ar. O que você disse? Perguntou a mulher, sua voz agora mais suave, mais urgente. O menino limpou o rosto com as costas da mão, deixando um rastro de sujeira misturada com lágrimas. Por um momento, pareceu que ele ia falar mais. Que ia explicar. Que ia revelar o que estava por trás daqueles olhos determinados e daquela presença diária naquele sinal. Mas ele apenas balançou a cabeça, guardou as balas no bolso rasgado da bermuda e começou a se afastar.
Seus passos descalços deixavam marcas quase invisíveis no asfalto quente enquanto ele se dirigia para longe, para algum lugar desconhecido da periferia de Guarulhos. Os seguranças voltaram para a caminhonete, satisfeitos por terem cumprido sua tarefa. O trânsito continuou seu fluxo caótico. O sinal mudou de cor mais uma vez. Mas a mulher do carro vermelho não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Aquelas palavras. Aquele desespero. Ela não sabia ainda, mas naquele momento, uma verdade estava prestes a vir à tona. Uma verdade que faria todos naquele cruzamento, e depois, toda a cidade de Guarulhos, questionarem seus julgamentos, suas certezas, e o significado real de coragem e amor. O menino do sinal tinha um segredo. E quando esse segredo fosse revelado, nada mais seria como antes. O nome dele era Gabriel. Gabriel dos Santos Silva, 12 anos recém-completos, morador da Vila Fátima, uma das comunidades mais carentes da periferia de Guarulhos. Sua casa ficava no fim de um beco sem asfalto, onde as casas se amontoavam umas sobre as outras como caixas de papelão empilhadas com pressa. Eram 4 cômodos minúsculos de alvenaria sem reboco. A tinta azul desbotada das paredes externas já havia perdido a batalha contra o tempo e a umidade. O portão de ferro enferrujado rangia toda vez que alguém entrava ou saía. Mas era ali, naquele pedaço pequeno de chão e teto, que Gabriel chamava de lar. Dentro da casa, sentada em uma cadeira de plástico verde ao lado da janela que dava para o beco, estava a Aparecida. Dona Cida, como todos a conheciam. 42 anos que pareciam 60. O rosto marcado não apenas pelo tempo, mas pela doença que consumia seu corpo há 8 meses. Câncer no pâncreas. Estágio avançado. As palavras do médico no posto de saúde ainda ecoavam na memória de Gabriel como um pesadelo recorrente. Sem o tratamento adequado, ela tem no máximo 6 meses. Talvez menos. Isso havia sido há 5 meses. Dona Cida segurava uma xícara de chá morno entre as mãos trêmulas. Seu corpo, antes cheio e forte, agora era apenas pele e osso. Os cabelos começavam a cair em mechas finas. A pele tinha aquela coloração amarelada característica da doença hepática. Mas seus olhos ainda brilhavam quando olhavam para o filho. Cadê o Gabriel? Ela perguntou a ninguém em particular, sua voz fraca lutando contra o cansaço. Ele saiu cedo, Cida. Foi trabalhar, respondeu Dona Neuza, a vizinha do lado, que passava todas as manhãs para ajudar. Aos 65 anos, ela era uma dessas pessoas que a vida ensinou a ser boa sem esperar nada em troca. Aparecida fechou os olhos, uma lágrima silenciosa escorregando pelo rosto magro. Eu disse para ele não ir. Ele precisa estudar, Neuza. Ele é inteligente. Poderia. SSH, não fala assim. O menino é teimoso que nem você. E tá fazendo o que acha certo. Mas Dona Cida sabia. Sabia que Gabriel acordava às 5 da manhã todos os dias. Sabia que ele ia para aquele sinal na Avenida Monteiro Lobato. Sabia que passava horas ali, sob o sol escaldante, entre os carros, vendendo balas e oferecendo-se para limpar para-brisas. O que ela não sabia era o porquê de tamanha determinação. Gabriel nunca contou para a mãe sobre o caderno que escondia debaixo do colchão fino onde dormia. Um caderno espiral simples, com capa azul já desgastada, onde ele anotava cada centavo ganho, cada moeda, cada nota amassada. Também não contou sobre as noites em que ficava acordado, fazendo contas e mais contas em um pedaço de papel. Somando. Sempre somando. Nunca chegando ao número que precisava. R$ 12.450. Esse era o valor do tratamento experimental que o oncologista particular havia mencionado quase por acaso, quando Gabriel o abordou na saída do Hospital Santa Cecília, 3 meses atrás. O médico nem deveria ter dado atenção ao menino sujo, magro, de chinelos furados. Mas algo naquele garoto o fez parar. Talvez fosse o desespero controlado na voz. Talvez fosse a pergunta direta: Doutor, quanto custa salvar alguém com câncer no pâncreas? Doutor Henrique Carvalho se lembrava daquele momento. Lembrava-se de ter suspirado, de ter sentido um aperto no peito, e de ter sido mais honesto do que deveria. Olha, garoto, depende. O tratamento pelo SUS é demorado, tem fila de espera. Mas existe um protocolo novo, com um medicamento importado. É caro. Muito caro. Custa em torno de R$ 12.000, mais os exames e acompanhamento. E funciona. Tem boas chances. 80% de resposta positiva nos casos que tratei.
Gabriel guardou aquele número como quem guarda a senha de um cofre que contém a vida de alguém que ama. R$ 12.450. Desde então, ele acordava antes do sol nascer. Pegava seu pequeno estoque de balas compradas no atacado com o dinheiro emprestado de seu João, o dono do bar da esquina. Pegava o rodo improvisado e ia para o sinal. Dias de sol, dias de chuva, dias de calor insuportável, dias em que mal conseguia se manter em pé de fome. Nada o fazia parar. No caderno azul escondido, a última anotação dizia: R$ 3.847. Faltavam R$ 8.603. E o tempo estava acabando. A doença de Dona Cida progredia mais rápido do que os médicos previram. As dores eram cada vez mais frequentes. Os remédios do posto já não faziam tanto efeito. Ela mal conseguia se levantar da cadeira sem ajuda. Gabriel sabia que tinha, no máximo, 2 meses. Talvez 3, se tivessem sorte. Por isso, ele não podia parar. Não importava quantas vezes os seguranças o afastassem. Não importava o calor, a fome, o cansaço. Não importava que seus colegas de escola o chamassem de mendigo quando o viam na rua. Ele tinha uma missão. E nada, absolutamente nada, o faria desistir. Mas Gabriel não sabia ainda que aquele dia, aquele confronto com os seguranças, aquelas lágrimas derramadas no asfalto quente, eram apenas o começo de algo muito maior. Porque a mulher do carro vermelho, aquela que ouviu suas palavras desesperadas, tinha um nome: Clara Medeiros. E ela trabalhava como repórter de uma emissora de televisão local. Enquanto Gabriel caminhava de volta para casa naquela tarde, derrotado e exausto, ainda sem saber, Clara já estava em sua redação, digitando uma mensagem no grupo de WhatsApp da equipe de reportagem. Gente, acho que descobri uma história. Uma história que pode mudar tudo. Preciso investigar um menino. Um menino que disse que a mãe vai morrer. A engrenagem havia começado a girar. E a verdade, aquela verdade que chocaria toda Guarulhos, estava prestes a vir à luz. Gabriel chegou em casa quando o sol já começava a se esconder atrás dos morros. Dona Cida dormia na cadeira, a respiração fraca e irregular. Ele se aproximou em silêncio, cobriu-a com o cobertor fino, e sussurrou: Não desiste de mim, mãe. Por favor. Eu vou conseguir. Eu prometo. E naquela promessa, havia algo mais que amor filial. Havia uma determinação que nem ele mesmo sabia de onde vinha. Os 3 dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Gabriel. Após o incidente com os seguranças, ele sabia que voltar àquele sinal seria arriscado. Mas não tinha escolha. Aquele cruzamento era o mais movimentado, o que rendia mais dinheiro. Trocar de lugar significaria ganhar menos. E ganhar menos significava mais tempo. Tempo que sua mãe não tinha. Na manhã seguinte ao confronto, Gabriel acordou ainda mais cedo. 4h30 da madrugada. A ideia era chegar ao sinal antes que os seguranças começassem sua ronda. Talvez, se tivesse sorte, conseguisse trabalhar por algumas horas antes de ser descoberto. O plano funcionou por exatamente 1h40. Eu não acredito. Você de novo. A voz do segurança alto ecoou pela avenida ainda sonolenta. Dessa vez, ele não estava sozinho. Eram 3 homens, e um deles segurava um walkie-talkie. Gabriel tentou correr, mas suas pernas curtas não eram páreo para os adultos. Em questão de segundos, foi cercado. O pânico começou a subir por sua garganta como um nó que sufocava. Garoto, quantas vezes a gente vai ter que fazer isso? Você não entende português. O segurança segurava seu ombro com força, não a ponto de machucá-lo, mas o suficiente para deixar claro que não estava brincando. Por favor, senhor. Eu preciso do dinheiro. É urgente. A voz de Gabriel saiu trêmula, mas ele lutou para não chorar. Chorar era fraqueza. E ele não podia ser fraco agora. Urgente? Todo mundo precisa de dinheiro, garoto. Mas você não pode trabalhar aqui. É perigoso, é ilegal, e você deveria estar na escola. Eu vou para a escola, mentiu Gabriel. Ele havia parado de frequentar as aulas há 2 meses. Não havia como conciliar a escola com as horas no sinal. E entre estudar e salvar sua mãe, a escolha era óbvia. Olha, eu vou ser claro com você. O segurança se abaixou, ficando na altura dos olhos do menino. Por um momento, Gabriel viu algo diferente naquele rosto. Não era raiva. Era cansaço. Talvez até um lampejo de pena. Se eu te pegar aqui de novo, vou ter que chamar o conselho tutelar. Você vai ser levado, vão investigar sua família,
e as coisas vão ficar muito piores. Entendeu? Gabriel entendeu. Mas aceitar era outra história. Ele passou o resto daquela semana tentando locais diferentes. O sinal da Avenida Paulo Faxini. O cruzamento perto do terminal de ônibus. À frente de um supermercado na Avenida Tiradentes. Mas em todos os lugares, ou a movimentação era menor, ou havia outros vendedores já estabelecidos que o expulsavam, protegendo seus territórios. Em 7 dias de tentativas desesperadas, Gabriel conseguiu juntar apenas R$ 142. Era uma piada cruel. A esse ritmo, precisaria de mais de um ano para alcançar o valor necessário. Enquanto isso, dentro da pequena casa da Vila Fátima, a situação piorava. Dona Cida já não conseguia se levantar sozinha. As dores eram constantes. Ela gemia durante a noite, tentando abafar o som para não acordar o filho. Mas Gabriel sempre acordava, e fingia que não ouvia, porque sabia que ela não queria que ele soubesse o quanto estava sofrendo. Gabriel, meu filho, você tá muito magro, ela disse em uma tarde, quando ele chegou em casa depois de mais um dia frustrante. Você tá comendo direito? Tô sim, mãe. Não se preocupa. Mentira. Gabriel comia uma vez por dia, às vezes 2 quando Dona Neuza insistia em trazer um prato de comida. Todo o dinheiro que ganhava ia direto para o caderno azul. Cada centavo contava. Vem cá, senta aqui do meu lado. Dona Cida fez um gesto fraco com a mão. Gabriel se aproximou, sentando-se no chão aos pés da mãe. Ela passou a mão pelos cabelos do filho, lentamente, como fazia quando ele era menor. Eu preciso te contar uma coisa, meu amor. O coração de Gabriel gelou. Ele conhecia esse tom de voz. Era o tom de despedida, de rendição. Eu conversei com Dona Neuza. Quando eu não estiver mais aqui, você vai morar com ela. Ela já concordou. Você não vai ficar sozinho. Não. Gabriel se levantou bruscamente, os olhos arregalados. Não fala assim. Você não vai morrer. Eu não vou deixar. Filho, a gente não pode controlar essas coisas. Deus. Não quero saber de Deus. As palavras saíram mais duras do que Gabriel pretendia, e ele imediatamente se arrependeu ao ver o rosto assustado da mãe. Desculpa, mãe. Desculpa. Mas você não pode desistir. Por favor. Dona Cida puxou o filho para um abraço fraco. Gabriel sentiu os ossos salientes do corpo dela, a fragilidade daquela mulher que antes era forte como uma árvore. Eu não tô desistindo, meu amor. Eu só tô cansada. Naquela noite, Gabriel não dormiu. Ficou sentado no chão da sala, olhando para o teto rachado, enquanto as lágrimas rolavam silenciosas pelo seu rosto. Pela primeira vez, ele sentiu algo que nunca havia sentido antes, a sensação de que talvez não fosse conseguir. De que talvez todo o seu esforço não fosse suficiente. Mas então, algo aconteceu. Era quinta-feira, por volta das 10 da manhã. Gabriel estava em um sinal menor, na Avenida Salgado Filho, quando um carro parou ao seu lado. Um Honda vermelho. A janela desceu. Gabriel. Ele reconheceu a voz antes mesmo de ver o rosto. Era a mulher. A mulher do carro vermelho daquele dia. A que ouviu suas palavras. Meu nome é Clara. Clara Medeiros. Sou repórter da TV regional. Posso conversar com você? Só alguns minutos. Gabriel olhou ao redor, desconfiado. Adultos querendo conversar geralmente significava problemas. Não vou te prejudicar, prometo. Só quero entender. Você disse que sua mãe ia morrer. É verdade. Havia algo genuíno naquela voz. Algo que fez Gabriel, contra todos os seus instintos de autopreservação, acenar que sim. Entra no carro. Vamos conversar em um lugar mais tranquilo. Dona Neuza sempre dizia para não entrar em carro de estranhos. Mas Clara não parecia estranha. E Gabriel estava desesperado demais para se importar com regras. Eles foram até uma lanchonete próxima. Clara pediu um sanduíche e um suco para Gabriel, que devorou tudo em minutos, revelando uma fome que não conseguia mais esconder. E então, pela primeira vez, Gabriel contou tudo. Sobre a doença da mãe. Sobre o tratamento. Sobre os R$ 12.000. Sobre cada dia no sinal, cada humilhação, cada esperança frustrada. Clara escutou em silêncio, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava o celular, gravando discretamente cada palavra. Quando Gabriel terminou, ela tinha lágrimas nos olhos. Gabriel, posso conhecer sua mãe? Por quê? Porque eu acho que posso ajudar. Não prometo nada, mas eu tenho uma ideia.
Pela primeira vez em semanas, algo parecido com esperança brilhou nos olhos de Gabriel. Eles foram juntos até a casa na Vila Fátima. Dona Cida estava dormindo quando chegaram. Clara olhou ao redor, para a pobreza digna, para as paredes descascadas, para os remédios empilhados na mesinha improvisada. E foi naquele momento que ela decidiu. Aquela história precisava ser contada. O mundo precisava saber sobre aquele menino e sua mãe. Sobre o amor que movia montanhas, sobre a determinação que desafiava o impossível. Gabriel, você confia em mim? O menino olhou para aquela mulher que apareceu do nada em sua vida. E, por alguma razão que ele não conseguia explicar, disse: confio. Clara sorriu, mas era um sorriso pesado. Pesado com a responsabilidade do que estava prestes a fazer. Então segura firme. Porque as coisas estão prestes a mudar. Para melhor ou para pior, eu ainda não sei. Mas vão mudar. Antes de continuarmos esta jornada emocionante, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final você poderá avaliar esta história de 0 a 10. A reportagem foi ao ar na sexta-feira, no horário nobre do telejornal local. Clara havia trabalhado dia e noite para produzir uma matéria completa, sensível e profundamente humana. As imagens mostravam Gabriel no sinal, as mãos pequenas segurando as balas, os pés descalços no asfalto quente. Mostravam também a casa humilde, Dona Cida na cadeira, frágil e amarelada pela doença. Mas o que realmente tocou os corações foi a entrevista com Gabriel. Clara havia perguntado: por que você faz isso? Por que não deixa os adultos resolverem? E Gabriel, com aqueles olhos cheios de determinação e medo, respondeu: porque se eu não fizer nada, minha mãe vai morrer. E eu não posso deixar isso acontecer. Ela é tudo que eu tenho. Ela sempre cuidou de mim. Agora é minha vez de cuidar dela. A reportagem tinha 5 minutos e 30 segundos. Mas aqueles 5 minutos e 30 segundos mudaram tudo. Em menos de 2 horas, o vídeo já estava circulando nas redes sociais. Compartilhamentos aos milhares. Dezenas de milhares. Centenas de milhares. As pessoas choravam, se indignavam, se emocionavam. Comentários inundavam todas as plataformas. Esse menino é um herói. Como podemos ajudar? Alguém tem uma vaquinha? Guarulhos, vocês viram isso? Vamos fazer alguma coisa. No sábado de manhã, a casa de Dona Cida estava cercada de pessoas. Vizinhos que nunca haviam falado com ela. Desconhecidos com sacolas de comida, roupas, dinheiro. Repórteres de outras emissoras querendo entrevistar Gabriel. Fotógrafos. Curiosos. Gabriel estava apavorado. Dona Neuza tentava organizar o caos, mas era impossível. A pequena rua de terra da Vila Fátima nunca havia visto tanto movimento. Carros estacionados por toda parte. Gente gritando, querendo entrar, querendo ajudar. Gabriel. Gabriel. Só uma foto, por favor. Dona Cida, como a senhora está se sentindo? Quanto dinheiro vocês precisam? Eu quero ajudar. Dentro da casa, sentado no chão ao lado da mãe, Gabriel estava tremendo. Não era assim que deveria ser. Ele só queria salvar sua mãe. Não queria isso. Essa invasão. Essa exposição. Mãe, eu sinto muito. Eu não sabia que ia ser assim. Ele chorava, escondendo o rosto nas mãos. Dona Cida, apesar da fraqueza, puxou o filho para perto. Não chora, meu amor. As pessoas só querem ajudar. Mas havia algo em sua voz. Uma tristeza. Uma vergonha que ela tentava esconder. Ver sua pobreza, sua doença, sua fragilidade expostas para o mundo inteiro era humilhante de uma forma que ela nunca imaginou. Clara apareceu na casa no fim da tarde. Ela carregava um envelope. Gabriel, eu preciso te mostrar uma coisa. Era uma vaquinha online. Em menos de 24 horas, mais de 8.000 pessoas haviam contribuído. O valor arrecadado, R$ 47.382. Gabriel olhou para aqueles números e não conseguiu processar. R$ 47.000. Ele tinha passado meses tentando juntar 12.000. E agora, em um dia, tinha 4 vezes mais. Você conseguiu, Gabriel. Você conseguiu o dinheiro para o tratamento da sua mãe. Deveria ser um momento de alegria pura, de vitória. Mas quando Gabriel olhou para a mãe, viu algo que partiu seu coração. Ela estava chorando. Mas não eram lágrimas de felicidade. Mãe, todo mundo sabe agora, Gabriel. Todo mundo sabe que eu tô morrendo. Que a gente não tem nada. Que você teve que trabalhar na rua para tentar me salvar.
Sua voz estava quebrada, dilacerada pela vergonha e pela dor. As meninas do trabalho, os vizinhos, todo mundo tá com pena da gente. Gabriel sentiu um peso esmagar seu peito. Ele havia exposto sua mãe. Havia tornado público o sofrimento dela. E agora via que aquilo que parecia ser a solução carregava um preço que ele não havia calculado. Nos dias seguintes, a situação se tornou ainda mais complexa. Apareceram pessoas querendo tirar vantagem da situação. Um empresário ofereceu pagar o tratamento todo, mas queria que Gabriel aparecesse em comerciais de sua empresa. Um político local tentou usar a história para sua campanha. Jornalistas sensacionalistas batiam na porta pedindo detalhes cada vez mais íntimos. E então, na terça-feira, aconteceu o impensável. O Dr. Henrique Carvalho, o oncologista que havia mencionado o tratamento experimental, ligou pessoalmente para o número de Clara. A notícia que ele deu foi como um balde de água fria. O tratamento, há um problema. A medicação precisa ser iniciada com base em exames muito específicos. E pelos exames que consegui acessar do prontuário de Dona Aparecida no sistema público, eu temo que já seja tarde demais. Como assim tarde demais? Clara sentiu o mundo girar. A doença progrediu mais do que eu esperava. O câncer se espalhou para o fígado e começou a afetar outros órgãos. Mesmo com o medicamento, neste estágio, as chances de sucesso caíram de 80% para, talvez 15%, talvez 10%. Mas ainda há uma chance, certo? Sim, mas é pequena, muito pequena. E o tratamento será doloroso, debilitante. Talvez seja mais cruel do que compassivo neste ponto. Clara desligou o telefone com as mãos tremendo. Como ela iria contar isso para Gabriel? Para aquele menino que lutou tanto, que sofreu tanto, que colocou tudo em risco por uma esperança que agora parecia estar escorregando pelos dedos. Ela foi até a casa da Vila Fátima naquela tarde. Gabriel estava sentado na porta, olhando para o beco vazio. A multidão havia se dissipado. As câmeras haviam ido embora. Restava apenas o silêncio pesado da realidade. Gabriel, eu preciso conversar com você. Ele olhou para ela, e havia algo diferente em seus olhos. Não era mais esperança. Era resignação. Como se ele já soubesse. Clara contou tudo. Cada palavra do médico. Cada número. Cada probabilidade reduzida. Gabriel não chorou. Ele apenas ficou olhando para as próprias mãos, aquelas mãos pequenas que haviam segurado tantas balas, que haviam limpado tantos para-brisas, que haviam contado cada centavo como se fosse um pedaço de vida. Então eu falhei, ele disse simplesmente. Não, Gabriel, você não falhou. Você fez mais do que qualquer pessoa poderia. Eu falhei, ele repetiu, sua voz firme mas quebrada por dentro. Eu prometi salvar ela. E eu não vou conseguir. Foi então que Dona Cida apareceu na porta, apoiada em Dona Neuza. Ela havia ouvido tudo. Gabriel, vem aqui, meu filho. Ele se levantou e foi até ela. Dona Cida segurou o rosto do filho entre as mãos fracas, obrigando-o a olhar nos seus olhos. Você não falhou. Você nunca falhou. Você me deu o maior presente que uma mãe pode receber. Você me mostrou que eu criei um homem de verdade. Um homem que luta pelo que ama. E isso, meu amor, isso não tem preço. Mas você vai. Eu sei. Mas agora eu vou em paz. Porque eu sei que você vai ficar bem. Que você é forte. Que você é capaz de qualquer coisa. Gabriel desabou no colo da mãe, soluçando como há muito tempo não fazia. E ali, naquele abraço frágil e desesperado, ele entendeu algo profundo e devastador. Algumas batalhas não podem ser vencidas, não importa o quanto lutemos. Clara assistia àquela cena, lágrimas rolando pelo seu rosto. E então, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu, ainda observando mãe e filho abraçados. Alô? Clara Medeiros. Aqui é o Dr. Roberto Almeida, do Instituto de Oncologia Avançada de São Paulo. Eu vi sua reportagem. E eu preciso ver a paciente. Imediatamente. Porque eu acho que posso ter uma solução. O coração de Clara parou por um segundo. O quê? Como? Não posso explicar por telefone. Mas há um novo protocolo experimental que acabou de ser aprovado. Casos terminais. Taxa de sucesso impressionante. E pela descrição do caso, ela pode se qualificar. Mas precisamos agir agora. Hoje. Nas próximas horas. Clara olhou para Gabriel e Dona Cida. Para aquela imagem de derrota e despedida. E então gritou. Gabriel.
Gabriel, espera. Não acabou ainda. Tem um médico. Tem uma chance. Uma última chance. O menino levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados. E pela primeira vez em dias, aquela pequena chama de esperança voltou a brilhar. A corrida até São Paulo foi um borrão de luzes, sirenes e orações sussurradas. Dr. Roberto Almeida havia enviado uma ambulância particular para buscar Dona Cida. Gabriel não saiu do lado dela um segundo sequer, segurando sua mão frágil enquanto os paramédicos monitoravam cada batimento cardíaco, cada respiração superficial. Vai dar tudo certo, mãe. Vai dar. Dona Cida sorriu fracamente, apertando os dedos do filho com toda a força que ainda possuía. O Instituto de Oncologia Avançada parecia um lugar de outro mundo. Paredes brancas imaculadas, equipamentos de última geração, médicos e enfermeiros movendo-se com eficiência silenciosa. Gabriel se sentiu pequeno ali, mas não assustado. Não mais. Doutor. Roberto era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos e olhos gentis por trás dos óculos de armação discreta. Ele examinou Dona Cida pessoalmente, solicitou novos exames, conferiu cada detalhe do prontuário. Após 3 horas que pareceram 3 anos, ele finalmente saiu da sala de exames. Gabriel estava sentado no corredor, as pernas balançando nervosamente, as mãos entrelaçadas em uma prece silenciosa. Gabriel. Dr. Roberto se aproximou, agachando-se na frente do menino. Eu não vou mentir para você. Sua mãe está muito doente. Mais doente do que eu gostaria. O coração de Gabriel despencou. Mas, o médico continuou, e aquela única palavra fez o menino prender a respiração. Há uma chance. O protocolo experimental que mencionei foi desenvolvido especificamente para casos em estágio avançado. Ele usa imunoterapia combinada com um medicamento que ataca as células cancerígenas de uma forma completamente nova. Nos testes clínicos, vimos resultados que pareciam impossíveis. E vai funcionar com minha mãe? Eu não sei. Honestamente, eu não sei. Mas se não tentarmos, a resposta já sabemos qual é. Gabriel não precisou pensar. Então tenta. Por favor. O tratamento começou naquela mesma noite. A história de Gabriel e Dona Cida se espalhou rapidamente pelo hospital. Enfermeiras choravam ao passar pelo quarto. Médicos paravam para apertar a mão do menino. Todos queriam que aquele milagre acontecesse. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Dona Cida sofreu reações fortes à medicação. Vômitos, febre alta, dores terríveis. Gabriel não saiu do lado dela, limpando seu rosto com panos úmidos, sussurrando palavras de encorajamento mesmo quando ela mal conseguia ouvir. Você é forte, mãe. Mais forte do que qualquer doença. Não desiste. Não agora. Clara visitava todos os dias, trazendo notícias de Guarulhos. A vaquinha havia arrecadado mais de 60 mil reais. O dinheiro extra estava pagando todos os custos do tratamento e garantiria o acompanhamento médico por anos. Centenas de pessoas mandavam mensagens de apoio. Escolas inteiras faziam correntes de oração. Até os seguranças do shopping apareceram no hospital. O homem alto, aquele que havia empurrado Gabriel, entrou no quarto com os olhos baixos e a voz embargada. Garoto, eu não sabia. Se eu soubesse, eu nunca teria. Gabriel olhou para ele. Não havia raiva em seus olhos. Apenas cansaço. Tá tudo bem. Você não sabia. Não está tudo bem. Eu julguei você. Todos nós julgamos. Achamos que você era só mais um menino na rua, causando problemas. Mas você é um herói de verdade. O segurança deixou um envelope. Dentro, havia 500 reais. Dinheiro do próprio bolso. É pouco, eu sei. Mas é o que eu posso fazer. Gabriel aceitou com um aceno de cabeça. E naquele momento, algo se curou. Não apenas em Gabriel, mas naquele homem que havia aprendido a nunca mais julgar pelas aparências. A virada aconteceu na segunda semana. Dona Cida acordou em uma manhã e, pela primeira vez em meses, pediu comida. Comida de verdade. Não apenas um caldo ou um chá. Ela queria arroz, feijão, um pedaço de frango. As enfermeiras comemoraram como se fosse ano novo. Os exames da terceira semana mostraram o impossível. Os tumores estavam diminuindo. Não muito, mas o suficiente para provar que o tratamento estava funcionando. O câncer estava recuando. Dr. Roberto chorou quando deu a notícia. Ele havia tratado milhares de pacientes em sua carreira, mas aquele caso, aquela vitória, significava algo especial. 2 meses depois,
Dona Cida recebeu alta. Ela ainda precisaria de acompanhamento contínuo, mais sessões de tratamento, cuidados rigorosos. Mas ela estava viva. Contra todas as probabilidades, ela estava viva. A volta para Guarulhos foi triunfal. A comunidade da Vila Fátima organizou uma festa na rua. Balões coloridos, faixas de boas-vindas, comida preparada por todos os vizinhos. Quando a ambulância parou na frente da casa, dezenas de pessoas aplaudiram. Gabriel ajudou a mãe a descer, agora mais forte, com mais cor no rosto, ainda magra mas com aquele brilho de vida voltando aos olhos. Dona Cida olhou ao redor, para aquela comunidade que sempre foi sua, e chorou. Mas dessa vez eram lágrimas boas. Lágrimas de gratidão, de pertencimento, de amor. 3 meses se passaram. Gabriel voltou para a escola. No primeiro dia, ele entrou na sala de aula esperando zombarias, apelidos cruéis. Mas o que encontrou foi silêncio respeitoso. E então, uma a uma, as crianças começaram a aplaudir. Seu professor, Sr. Marcos, um homem que sempre foi sério e distante, tinha lágrimas nos olhos. Gabriel dos Santos Silva, é uma honra ter você nesta sala. A vida retomou um novo ritmo. Dona Cida continuava o tratamento, melhorando dia após dia. Gabriel estudava com dedicação renovada, descobrindo que aquela determinação que usou para salvar sua mãe podia ser direcionada para outras conquistas. Ele não voltou mais ao sinal. Não precisava. Mas às vezes, quando passava pela Avenida Monteiro Lobato, parava por um momento, olhando para aquele cruzamento onde tudo começou. Clara fez uma matéria de acompanhamento, mostrando a recuperação de Dona Cida e o retorno de Gabriel à escola. A reportagem ganhou prêmios nacionais. Mas para ela, o verdadeiro prêmio foi ver aquele menino sorrindo novamente. Em uma tarde ensolarada de sábado, Gabriel e Dona Cida estavam sentados na porta de casa. Ela, ainda frágil mas indiscutivelmente viva, segurava a mão do filho. Você sabe o que eu aprendi com tudo isso, meu amor? Ela perguntou. O que, mãe? Que o amor é a força mais poderosa que existe. Mais forte que a doença, mais forte que o desespero, mais forte que a morte. Você me amou de volta à vida, Gabriel. Você literalmente me amou de volta à vida. Gabriel encostou a cabeça no ombro da mãe. Eu faria tudo de novo. 1000 vezes. Eu sei. E é isso que faz de você um homem extraordinário. Naquele momento, um carro parou na frente da casa. Era o Dr. Henrique Carvalho, aquele que havia dado a Gabriel o primeiro número, a primeira esperança. Ele desceu com um sorriso largo. Vim ver minha paciente favorita. E o garoto mais teimoso que já conheci. Eles conversaram por horas. Sobre o tratamento, sobre a vida, sobre segundas chances. Quando o médico foi embora, ele deixou um bilhete na mão de Gabriel. Quando você crescer, se quiser estudar medicina, me procure. Vou garantir que você tenha todas as oportunidades que merece. Gabriel guardou aquele bilhete como um tesouro. Anos depois, quando contasse essa história para seus próprios filhos, ele diria: nunca subestimem o poder de uma criança que ama. Nunca subestimem a força de alguém que se recusa a desistir. E nunca, jamais, julguem alguém sem conhecer sua história. Porque por trás de cada rosto na rua, de cada criança vendendo balas, de cada pessoa lutando, há uma história de coragem que o mundo precisa ouvir. A história do menino do sinal se tornou lenda em Guarulhos. Uma lembrança permanente de que milagres acontecem. De que o amor vence. De que heróis vêm em todos os tamanhos. E Gabriel continuou sendo apenas um menino. Um menino que amou sua mãe o suficiente para mover montanhas. Um menino que provou que a determinação, mesmo em um corpo pequeno, pode mudar destinos. Avalie esta história de 0 a 10. O que você achou dessa jornada emocionante? Comente sua parte favorita. Qual momento mais tocou seu coração? Se inscreva e ative o sininho, para receber mais histórias inspiradoras como essa. Compartilhe sua experiência. Obrigado por acompanhar esta jornada até o fim. Que a história de Gabriel e Dona Cida inspire você a nunca desistir dos seus sonhos e de quem você ama. Até a próxima história.